Título 4. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Da acumulação. Artigo 193. É vedada a acumulação remunerada de quaisquer cargos públicos. Parágrafo 1º. Será permitida a acumulação. Inciso 1º. De cargo de magistério secundário ou superior, com o de juiz. Inciso 2º. De 2 cargos de magistério. Inciso 3º. De um cargo de magistério com outro técnico ou científico. Parágrafo 2º. Para efeito do parágrafo anterior são necessárias a compatibilidade de horário e a correlação de matérias. Artigo 194. A expressão cargo para os efeitos deste capítulo compreende os cargos públicos criados por lei, as funções de extranumerários de qualquer modalidade e todas as outras que hajam sido instituídas com denominação própria, número determinado e retribuição certa, pelo poder público municipal, estadual ou federal, na administração centralizada ou na autarquia, em sociedade de economia mista e empresas incorporadas ao patrimônio público. Artigo 195. Cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos de nível superior de ensino. Parágrafo único. Considerar-se-á, também, como técnico ou científico. Alínea A. Cargo para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino. Alínea B. O cargo de direção privativo de membro de magistério ou de ocupante de cargo técnico ou científico. Artigo 196. Cargo de magistério é o que tem como atribuição principal e permanente lecionar em qualquer grau ou ramo de ensino legalmente previsto. Artigo 197. A simples denominação de técnico ou científico não caracteriza como tal o cargo que não satisfizer as condições do artigo 195. Artigo 198. A compatibilidade de horário será reconhecida quando houver possibilidade de exercício dos 2 cargos, em horários diversos, sem prejuízo do número regulamentar das horas de trabalho determinadas para cada um. Artigo 199. A correlação de matérias pressupõe a existência de relação imediata recíproca entre os conhecimentos específicos cujo ensino ou aplicação constitua a atribuição principal dos cargos acumuláveis. Parágrafo único. Tal relação não se haverá por presumida, mas terá de ficar provada mediante consulta a dados objetivos, tais como programas de ensino, no caso de cargo de magistério e as atribuições legais regulamentares ou regimentais do cargo, no caso de cargo técnico ou científico. Artigo 200. Não se compreendem na proibição de acumular, desde que tenham correspondência com a função principal, as vantagens consignadas no artigo 121. Artigo 201. O funcionário ocupante de cargo efetivo, aposentado ou em disponibilidade, será ser nomeado para cargo em comissão, perdendo, durante o exercício desse cargo vencimento ou remuneração do cargo efetivo ou o provento de inatividade salvo se optar pelo mesmo. Artigo 202. Poderão também optar, pelo vencimento ou remuneração do respectivo cargo, ou pelo provento da inatividade. Alínea A. O funcionário ocupante de cargo efetivo aposentado ou em disponibilidade que, por nomeação do Presidente da República, exercer outras funções de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional. Alínea B. O funcionário ocupante de cargo efetivo, aposentado ou em disponibilidade, que por nomeação do governador, exerce outras funções do governo ou administração em qualquer ponto do Estado. Artigo 203. Ressalvado o disposto no artigo anterior, nenhum funcionário ocupante de cargo efetivo, aposentado ou em disponibilidade, poderá exercer,
em comissão, outro cargo ou função, sem prévia autorização do prefeito. Parágrafo 1º. Se o cargo ou função for de chefia ou direção, o funcionário perderá, apenas durante o exercício do mesmo vencimento ou remuneração, e se for aposentado ou em disponibilidade, o respectivo provento. Parágrafo 2º. Se o cargo for de chefia ou direção, o funcionário perderá o vencimento, ou a remuneração, e se for aposentado ou em disponibilidade, o respectivo provento, contando o tempo, apenas, para efeito de disponibilidade ou aposentadoria. Artigo 204. O funcionário aposentado ou em disponibilidade quando designado para órgão legal de deliberação coletiva, poderá perceber a gratificação respectiva, além do provento de inatividade. Artigo 205. Verificado, mediante processo administrativo, que o funcionário está acumulado, será ele demitido de todos os cargos e funções, e obrigado a restituir o que indevidamente houver recebido. Parágrafo 1º. Provada a boa-fé, o funcionário será mantido no cargo ou função que exerce há mais tempo. Parágrafo 2º. Em caso contrário, o funcionário demitido ficará ainda inabilitado, pelo prazo de 5 anos, para o exercício de função ou cargo público, inclusive em entidades que exercem função delegadas de poder público ou são por este mantidas ou administradas. Artigo 206. As autoridades, civis e chefes de serviços, bem como os diretores, ou responsáveis pelas entidades referidas no parágrafo 2º do artigo anterior, os fiscais ou representantes dos poderes públicos junto às mesmas, que tiverem conhecimento de que qualquer dos seus subordinados ou qualquer empregado de empresas sujeito à fiscalização está no gozo de acumulação proibida, farão a devida comunicação ao órgão competente, para os fins indicados no artigo anterior. Parágrafo único. Qualquer cidadão poderá denunciar a existência de acumulação,